evento, ela já tem muitos meses em discussão. E ela surgiu, né, como efeito da discussão que a gente vem fazendo no campo mais amplo da formação de profissionais de saúde, particularmente de saúde mental, para o trabalho na rede pública, né? O curso de especialização de saúde mental da infância e adolescência, que já está terminando a sua segunda versão. Ao mesmo tempo, eu venho, eu pessoalmente, de uma experiência que já tem mais de 20 anos, de trabalhar com programas de residência, tanto multiprofissional quanto médica. Lá no Rio nós fomos pioneiros em termos do primeiro programa de residência multiprofissional de saúde mental. O Benilton, inclusive, foi parceiro nosso no lançamento dessa ideia, em 94, e mantemos desde então uma articulação entre o programa de residência médica e psiquiatria e o programa de residência multi, e ao mesmo tempo viemos do processo ao longo desses 20 anos, na medida em que a rede de saúde mental foi se construindo, se desenvolvendo no Rio de Janeiro, de levar o treinamento, tanto de um programa quanto do outro, para a rede como ela é, né? Nos serviços da rede, não dentro do recinto fechado, né, do espaço acadêmico. E isso também tem trazido ao longo dos anos muitos elementos para a gente pensar os diversos desafios que hoje a gente precisa enfrentar no campo da formação, e dentro desses desafios está aí colocado e vem, né, na nossa percepção, surgindo a questão do tema da medicalização. O outro fator que a gente também foi se dando conta ao longo do tempo, tanto eu lá no Rio, com os meus interlocutores e companheiros de trabalho, quanto aqui em São Paulo, no grupo que vem conduzindo o SESC, é que, se por um lado a gente entende que esse tema é um tema essencial, fundamental, ser discutido, foi o fato de que o modo como foi se desenvolvendo essa discussão foi tornando na prática exatamente inviável discutir de uma forma produtiva esse tema. Então a ideia que foi surgida é que a gente pudesse construir um espaço, pelo menos da partida no processo, em que a gente pudesse exatamente colocar essa discussão em torno da medicalização num patamar de maior complexidade, até para que a gente pudesse tornar essa discussão uma discussão que trouxesse realmente contribuições efetivas para o processo, né, de qualificação do cuidado, né, em saúde e particularmente da formação dos profissionais de saúde, especificamente dos profissionais de saúde mental. Então a minha fala, ela vai fazer esse recorte, né? Ela, de certa maneira, parte do que o Benilton colocou. O Benilton traçou o grande cenário e o processo ao longo do tempo, das diversas etapas em que o tema da medicalização tem sido trabalhado. E talvez ele tivesse falado, né, Benilton, talvez já de um quinto momento, né? Um certo esvaziamento do que se chama movimentos sociais nos últimos 10 anos e um pouco o vazio dos movimentos sociais, que antes eram atores muito importantes nos anos 70, anos 80, vem sendo gradualmente ocupado pelas corporações, né? E mais do que isso, as corporações começam a se apresentar como se fossem movimentos sociais, né? Como se tivessem a legitimidade de movimentos sociais que exatamente se distinguem das corporações por exatamente não estarem vinculados especificamente a uma categoria específica, a uma faixa específica da população, mas que se organiza a partir de ideais, né, sociais e de ideais culturais. Isso traz uma marca nova para a discussão, que eu queria destacar. Um outro fator também muito presente tem a ver com as mudanças tecnológicas contemporâneas, o Benilton já citou, das tecnologias de comunicação, são as mudanças operadas, eu diria, na própria subjetividade, hoje, dos jovens, e que isso tem efeitos no modo cognitivo, inclusive, das pessoas hoje se colocarem no mundo. Não é definitivamente algo hoje que faça parte, do modo habitual de funcionamento dos jovens, o exercício reflexivo ou exercício crítico. Os jovens são hoje inundados de conteúdo, né? Aliás, conteúdo é a coisa mais fácil de se obter, né? Como ele falou, o Dr. Google, a gente facilmente obtém conteúdo, mas duas coisas surgem com isso: a dificuldade exatamente de avaliar a qualidade desse conteúdo, né?
o excesso de conteúdo cria uma enorme dificuldade, que é como que eu defino que informação eu devo, né, tomar como confiável ou não, por que critério, tá? E de outro lado, a falta exatamente de ferramentas mais cognitivas, mais reflexivas, que cada vez caem mais em segundo plano, em desuso nos processos de formação, de educação. Porque exatamente a competição pelo gargalo da aprovação dos vestibulares, no acesso à educação superior, eles vão fundamentalmente avaliar o aluno pelo conteúdo que ele é capaz de acumular. Então, assim, quando a gente vê, de um lado, esse acirramento da perspectiva corporativa, de outro, um jovem que chega, seja como profissional, seja ainda como aluno, né, com pouca condição, com poucos elementos para poder avaliar o contexto contemporâneo do ponto de vista crítico, a gente entende um pouco o cenário em que a gente está colocado. Na impossibilidade de julgar por critérios próprios, né, o que é uma informação confiável ou não, coloca todos nós hoje na dependência do princípio da autoridade. A autoridade daqueles que são julgados lideranças ou figuras de destaque nas respectivas comunidades intelectuais que cada qual está ligado. A grande evidência da contemporaneidade é a evidência da autoridade, não é a autoridade da evidência. Evidência é aquilo que alguém que eu reconheço como autoridade está dizendo que é evidência. E, em geral, as pessoas tomam isso como uma referência confiável, a partir daí reproduzem e replicam. Eu vejo com muita frequência, imagino que vocês também, me chegam frequentemente e-mails sobre algum tema polêmico, em que as pessoas encaminham, e geralmente elas sequer leram direito o que está no conteúdo. Mas como alguém, um amigo, uma pessoa que eu confio que mandou, ela vai passando adiante. Quando me interrompe, eu diz assim: vem cá, você leu o que está escrito? Falando que eu acho que esse que é o desafio, a juventude que chega, né, para ocupar, né, o seu lugar no mundo. Então esse é um problema, na minha opinião, bastante grande e que tem trazido ruídos muito grandes no processo de formação. É muito difícil hoje, está cada vez mais difícil, a gente conseguir construir, de fato, levar adiante a proposta de uma prática multiprofissional e de uma prática interdisciplinar por conta desses acirramentos que estão gerando tensões crescentes entre os profissionais, sobretudo na nossa tradição brasileira, entre os médicos psiquiatras e, sobretudo, os psicólogos, embora não exclusivamente. Nesse sentido, que eu coloquei como tema da minha fala a questão do antimedicalizante. A pergunta retórica, né, o que significa ser um antimedicalizante, é um pouco para trazer essa provocação. É possível ser antimedicalizante? E por que eu estou falando isso? Porque o que circula, né, quer dizer, o termo medicalização, medicalizante, adquiriu um certo tom pejorativo, ofensivo, e passou a ser usado como palavra de ordem, como slogan, em que todo mundo repete e pouca pessoa sabe exatamente do que está falando. Isso é bastante problemático, porque você, numa polarização, numa radicalização, se fica naquela situação de que você ou é medicalizante, ou é antimedicalizante, e, portanto, é necessário tomar um partido, né, e, dependendo do partido que você toma, você também, como é costume, em qualquer situação de grande radicalização, de grande polarização, se sujeitar a algum tipo de policiamento ideológico por compartilhar de tal ou qual posição. Isso tem trazido prejuízos para quem está na linha de frente, tanto na formação como na linha de frente de construção de práticas multi-inter. Falo por experiência, não uma perspectiva teórica, mas de quem está lá tentando fazer a coisa acontecer. Então, me preocupa de que se a gente mantiver essa discussão, como da medicalização, no nível que está, a gente vai, na verdade, entrar num processo, que é um processo bola de neve, que vai só se acirrar
e vai, na verdade, não trazer benefício, na minha opinião, para nenhum dos atores interessados nesse processo, né? Então essa é uma questão que eu gostaria de trazer. E o efeito da polarização e da radicalização de posições é exatamente o fato de que ela leva a uma simplificação, a uma redução, né, da complexidade do tema e a uma condensação dos seus diversos componentes. Fica tudo no mesmo saco. Como o Benilton pôde mostrar, uma complexidade enorme, tem diversos estratos, diversas dimensões, e elas não necessariamente caminham exatamente juntas, quando se fala em medicalização. Então não é frutífero a gente colocar tudo como se fosse um grande bloco, um monolito, né? E ainda mais quando é colocado dessa maneira tudo ou nada, né? E muito moralista, eu diria, a maneira como vem sendo conduzida essa discussão, do tipo quem é do bem, quem é do mal, né? E assim por diante. Como o Benilton já mencionou, o primeiro elemento que logo vem à mente, um dos primeiros, né, quando se fala em medicalização, é a crítica ao poder da corporação médica, né, que surge historicamente aí no segundo período, né, como o Benilton falou. É importante a gente entender que essa crítica é uma crítica muito relevante hoje. Ela precisa ser também bem situada para que a gente possa pensar. O Benilton rapidamente citou, eu acho que esse é um tema que a gente pode talvez levar para o debate, que é, por exemplo, a discussão hoje sobre elementos como classificação psiquiátrica, ou como classificação das doenças de maneira geral, como ele falou, tem sentido que ela continue sendo uma exclusividade da corporação médica, particularmente no campo da psiquiatria. Se você pegar hoje, por exemplo, a classificação psiquiátrica que ganhou maior expressão, maior predomínio em termos de influência no mundo, é a classificação da APA norte-americana, que são os DSMs, que estão, cuja última edição é a quinta, publicada no ano passado. Lembrar que o DSM é uma construção exclusiva de uma associação profissional norte-americana, né, sobre a qual, inclusive, ela tem direitos autorais, mas que tem funcionado como referência para o mundo inteiro e para todos os profissionais de saúde e para outros profissionais que não de saúde e para outras funções legais, né, jurídicas, administrativas. Como o Benilton falou, o diagnóstico hoje não é mais algo que se restringe a uma prática médica ou uma prática profissional. Ele circula no campo das trocas sociais com outras finalidades, inclusive às vezes como finalidade identitária. Mas, por outro lado, ela continua, embora tenha havido essa grande difusão de funções das categorias diagnósticas, ela continua ainda no poder de uma única corporação e, particularmente nesse momento, de um único país. Então, é uma questão a se pensar se isso não é um fator que, na verdade, tem trazido muito mais problemas, inclusive para os próprios profissionais médicos, do que soluções. Tem vários autores, por exemplo, no Reino Unido, que têm defendido que se deveria criar contextos mais participativos, sobretudo com a participação dos próprios interessados, né, que são os usuários e seus familiares, no processo de construção das classificações psiquiátricas e, sobretudo, também dos demais profissionais de saúde que participam do campo. A gente fala num campo multiprofissional interdisciplinar, aquilo que vai definir o que é objeto de intervenção também deve ser compartilhado, e não exclusividade de uma única categoria, né? Estou falando isso porque a gente pode, já com isso, pensar, é importante, que uma crítica ao poder médico não necessariamente tem que estar colada, por exemplo, numa crítica ao exercício classificatório. Você pode descolar essas duas dimensões e discuti-las em separado, que é o segundo ponto. Uma parte grande do que a gente vê, principalmente no que circula, é uma crítica também ao exercício classificatório, de uma maneira geral, e particularmente quando ele é visto como um exercício patologizante.
E é importante a gente também entender que essa equação também não é verdadeira. Você pode classificar sem patologizar, até porque classificar tem utilidades que vão além da ideia de patologia ou de doença. Categorias, por exemplo, do normal, como extroversão e introversão. São categorias úteis para várias finalidades e em nenhum momento se pretende que elas definam patologias.